Olá pessoal, olá todo mundo, olá artistas. Eu sou David Lutango, professor aqui na Mukongo Magazine. Então hoje temos mais uma aula e na aula de hoje falaremos das fases da análise de uma obra de arte. Temos aqui três fases fundamentais, né? Podemos dizer que existem três fases fundamentais da análise de arte, que é a fase emocional, a fase argumental e a fase técnica ou simbólica, que passaremos então agora a explicá-los. A fase emocional é a fase mais primária e acessível, né? Marcada por um primeiro contato com a obra de arte, caracterizado por uma forte apelação emocional. A fase emocional é o primeiro contato que nós temos com a obra de arte, com uma pintura ou com uma música, né? O primeiro contato que nós fazemos com a obra de arte, podemos denominá-lo como fase emocional, que é uma fase carregada de sentimento, né? Ao termos contato com a obra de arte, nós passamos a sentir alguma coisa, né? Um sentimento talvez captado pelos sentidos, como a audição ou como a visão. A audição falando da obra de arte sonora, nesse caso a música, e a visão quando estamos perante uma pintura. A fase argumental é a fase em que nós explicamos ou descrevemos aquilo que sentimos. É a explicação ou descrição do sentimento ou da emoção oriunda da apreciação da obra de arte. Então é a fase em que nós tentamos descrever aquilo que sentimos. E quando tentamos descrever a emoção que tivemos no primeiro contato com a obra, nesse caso na primeira fase. Por isso é caracterizado por uma introspecção, né? Para nós descrevermos esse sentimento, precisamos antes voltarmos a nós mesmos, né? Para então podermos entender aquilo que estamos a sentir e assim podemos fazer uma descrição mais acertada. Temos também a fase técnica ou simbólica. Esta fase é mais específica, né, para pessoas que estudam arte, para entendedores da matéria, porque é uma fase em que se faz a descrição dos elementos da obra de arte, é a interpretação e descrição técnica dos elementos visuais ou sonoros contidos na obra de arte. Nesse caso, elementos visuais quando estamos perante uma pintura e elementos sonoros quando estamos perante uma obra de arte sonora, como a música, nesse caso. Então, também é caracterizado pela descrição, não confundir a descrição da fase argumental, né? Porque a descrição da fase argumental é descrever o sentimento e a descrição da fase técnica é descrever a obra em si, descrever os elementos visuais da obra, no caso de uma pintura, e os elementos sonoros, no caso de uma música. Então é feita também uma interpretação simbólica, né? Porque a obra de arte, os elementos contidos na obra de arte podem ser simbólicos, né? Cada traço, cada elemento, cada cor pode simbolizar alguma coisa da realidade, da sociedade. Então a fase técnica é uma fase para quem tem domínio, né, daquilo que são os elementos visuais, né, do ponto de vista da arte, como críticos de arte ou mesmo historiadores da arte. Então nós temos aqui uma pintura de Edward Munch, que é o Grito, uma pintura muito famosa, e nós podemos aplicar essas três fases nesta pintura. Aplicando a primeira fase, que é a fase emocional, é aquilo que nós sentimos ao termos contato com esta obra. Provavelmente ao mostrar esta obra vocês sentiram alguma coisa. Então esta fase em que sentimos alguma coisa no primeiro contato com a obra é que é então a fase emocional. E a fase argumental é quando nós tentamos descrever aquilo que sentimos, quando nós tentamos descrever o sentimento ou a emoção que tivemos ao nos depararmos com esta obra. Talvez algumas pessoas costumam ter medo ao depararem-se com essa pintura, alguns costumam sentir desespero, ou tristeza ou angústia. Então essa descrição do sentimento é que é então a fase argumentativa, quando tentamos descrever aquilo que sentimos. Aplicando a fase técnica ou simbólica, é a descrição visual desta pintura. Nós podemos ver que essa pintura é repleta de traços. Se nós repararmos na ponte, tem a delimitação, o traço que delimita a ponte com o fundo da outra perspectiva muito nítida. Nem podemos também ver que os traços que delimitam a figura no centro da obra é muito grossa, muito nítida. E podemos ainda ver as cores. Normalmente a cor castanha nas pinturas de arte simboliza o desespero. Podem simbolizar desespero. Então essa descrição visual, essa descrição dos elementos contidos na obra é que então a fase técnica, a fase simbólica, né? Elementos que podem simbolizar, por exemplo, a cor amarela, pode simbolizar o sol,
misturando com as cores vermelhas que estão lá, também pode simbolizar, desculpa, o pôr do sol. Então, essa descrição técnica é que então a fase técnica ou simbólica, a fase interpretativa. Bom, então esta foi mais uma aula. São as 3 fases fundamentais para analisar uma obra de arte. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula.